aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio Djalma novamente aqui para mais uma aulinha de teoria e história do direito. Como vocês podem ver logo de cara no nosso slide, a temática dessa aula tem aí como principal proposta fazer uma análise de um tema muito caro a esses teóricos do direito, desse grande pensador, desse grande jurista chamado Herbert Hart. E, sobretudo, vamos nos debruçar sobre algumas temáticas que estão lá no livrinho dele chamado Conceito de Direito. Preparados? Vamos lá? Tranquilo? Então, bora, vem com a gente. Preparando aqui a aula de vocês, né? A gente acabou de encerrar uma temática com um senhor chamado Hans Kelsen. Analisamos um pouco a compreensão do que seria essa teoria pura do direito, dentro dessa perspectiva maior do chamado positivismo jurídico. Fizemos algumas reflexões sobre a relação entre o direito, a moral, a religião, e mais ou menos a gente vai seguir a temática e a dinâmica de aulas com o Herbert Hart aqui nesse momento. Por isso que a primeira ideia que eu quero trazer para nós aqui nesse primeiro momento é tentar distinguir e fazer essa distinção da maneira mais simples e mais didática possível entre essas três ordens, instâncias coercitivas, como o Kelsen chamava, e aqui a gente vai chamar de moral, ética e direito. O Kelsen fazia essa reflexão, e nós tivemos uma aula sobre isso, inclusive o artigo no Estadão tem um pouco dessa relação com a moral, o direito e a religião, e aqui nós vamos, eu acho que faz necessário nesse momento, fazer uma caracterização desses termos, desses conceitos, porque o Herbert Hart também vai se debruçar e vai discorrer sobre essas relações possíveis, beleza? Por isso que falar sobre essa relação entre moral, ética e direito é uma das mais problemáticas e complexas formas de análise dentro dos estudos introdutórios do direito. E em parte disso se deve por conta da imensa quantidade de autores, conceitos que foram sendo criados ao longo de toda a história, seja da história do pensamento jurídico propriamente dito, seja na história do pensamento da filosofia, da ética, das ciências humanas que se debruçam a estudar a ética moral. E por isso que essa grande variedade vai dar uma complexidade muito grande. E nem sempre as definições clássicas dão conta de oferecer uma resposta satisfatória para os nossos tempos atuais, para os casos concretos que aparecem aqui. Eu tento fazer essas relações sempre, né? Vou dando esses meus exemplos, vou fazendo as minhas análises e tentando conectar esses conceitos. Eu acho que vocês já perceberam um pouco esse jeitão do professor Djalma aí, né? Mas então, de antemão, acho que por hora, vamos para as definições dos conceitos. Eu estava preparando a aula de vocês e encontrei entre alguns manuais, né? Sobretudo aqui no livro organizado pelo Jorge Abud, Henrique Garbellini Carne e Rafael Tomás de Oliveira, na Introdução à Teoria e à Filosofia do Direito. Eles têm um capítulo exclusivo, se alguém quiser fazer a leitura, exclusivo para tratar dessa relação entre direito, ética e moral. E achei as definições um tanto quanto diferentes daquela que eu estou acostumado a trabalhar, né? Porque minha área é das ciências humanas, da filosofia, da história, e faço, inclusive tenho livros publicados, Fundamentos da Ética. Então a minha linha de interpretação vai um pouco diferente do que os juristas têm feito, pelo menos nesse aqui e no outro que eu vi, no Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, da professora Maria Helena Diniz. Então essas definições vão um pouco com algumas especificidades do pensamento jurídico, mas o fato é que a gente pode encontrar vários elementos comuns, e dentre esses elementos comuns eu gostaria que frisasse aqui junto com vocês nessa aula exatamente algumas definições. Por que eu fiz toda essa ressalva para vocês, pessoal? Para que vocês possam encontrar em diversos manuais, livros, e ver definições que podem ter variações, mas que o grosso desse pensamento pode ser sistematizado como eu quero apresentar a vocês, beleza? Respeitando então essas particularidades, essas especificidades, vamos às definições dos conceitos. Como é que nós podemos entender o conceito de moral? Moral pode ser considerado um sistema, um conjunto de normas, um conjunto de preceitos, de regulamentos, de regras, ou apenas um conjunto de costumes, de valores, que deve definir para um grupo o que é considerado bom, mal, justo, injusto, válido, não válido e assim por diante.
Por isso que a definição que a gente mais entende como coerente com essa definição do que seria moral é exatamente isso que vocês estão vendo aí. Conjunto de normas, regras, valores e costumes de um povo, de uma cultura, de um grupo, de uma nação, de uma etnia e assim por diante. Todo e qualquer grupo social vai definir para si regras de convívio, vai definir para si valores, vai definir para si princípios que devem regular e influenciar as nossas ações no campo da vida prática, da vida diária. Ora, mas esses valores não são eternos, não são imutáveis, ao contrário, como eles são criados por um grupo, variando o grupo a gente pode encontrar outros valores. Como esse grupo vai se modificando ao longo das gerações, essas novas gerações podem modificar isso. Essas modificações, em grande parte, só são possíveis graças a uma característica intrínseca nossa, de todos nós seres humanos. E essa característica ao qual estou me referindo é exatamente o que nós chamamos de ética. E o que é a ética? O que nós podemos definir? Como que podemos definir a ética? A ética pode ser entendida como uma filosofia da moral, uma reflexão filosófica sobre a moral, ou apenas uma reflexão teórica, uma análise crítica dos valores morais que um povo definiu para si. Então por isso que a definição que eu gosto bastante é exatamente essa que vocês estão vendo. Ética é a reflexão que fazemos sobre todo e qualquer valor moral posto ou imposto pelo grupo. E isso permite a modificação dos valores ao longo da história ou a modificação dos valores de um grupo para um grupo. E essas discussões que a ética realiza podem produzir leis jurídicas, leis civis, ou modificar essas leis civis para que elas sejam válidas para todo o grupo e possuir, portanto, um caráter aí sim coercitivo, sob pena de multa ou prisão quando não cumpridas. Por isso que essas reflexões feitas sobre os valores morais podem levar-nos a criar regras jurídicas. E aqui vem talvez alguns quadros comparativos. Então vejam, moral é um conjunto de regras e normas e costumes de um povo. A ética é a reflexão que fazemos sobre isso. Por favor, guarde essa ideia, beleza? Agora, como é que essas leis são modificadas e como é que essas leis tornam-se obrigatórias, portanto com uma validade universal e com um caráter de coerção, e quando é que elas apenas continuam como uma orientação, que não obriga, mas que orienta. Então é aí que a gente vai entrar nessa diferença, nessa distinção entre o que seria uma lei moral, propriamente dito, que tipo de lei nós estamos nos referindo quando tratamos de leis morais, mas ao mesmo tempo a distinção disso entre as leis jurídicas. Coloquei esse quadrinho, fui organizando didaticamente essas ideias, para que vocês possam ter esse quadro comparativo. Lei moral tem origem nos costumes e valores de um povo, ok? As leis jurídicas têm origem no Estado, na instituição, depende de um aparato burocrático legalizado, institucionalizado. A lei moral conta com a adesão dos obrigados, eles aderem à moral cristã, à moral judaica, à moral civil, à moral de algum grupo, ou à moral daquele meu círculo de amigos. A lei jurídica ela não precisa contar com a adesão do grupo. Eu não gosto da moral cristã, então não. Você tem que cumprir as regras de trânsito, você tem que cumprir as leis civis, independente de você aderir a ela ou não. Então tem um caráter de compulsório. Elas são obrigados, não precisa da adesão. Elas imputam uma obrigação logo de cara. A lei moral, as leis morais, valorizam o respeito aos costumes. Então você pode respeitá-los e isso é valorizado. Aqui na lei jurídica não se valoriza o respeito aos costumes, mas a obediência à lei. Obediência à lei. Ali você tem a conciliação entre a consciência, a sua própria consciência individual e de acordo com a regra moral. Então agi bem, devolvi a carteira que eu encontrei na rua cheia de dinheiro, devolvi para o dono, fui procurar o dono, isso apazigua a minha consciência. Mas não seria nenhum crime se você ficasse, a não ser que fosse um roubo, né? Mas achou, não é roubado, então você tem uma carteirização. Mas do ponto de vista moral, dos valores morais, isso te obrigaria, ou melhor, te convidaria a agir, a aderir a esse valor. Então todo mundo louva e parabéns, que legal. Mas não é assim com a lei civil, porque a lei civil jurídica ela não se preocupa com a consciência, mas com a regra em si. Então você tem que cumprir e pronto, acabou.
A lei moral atua no nível interno do indivíduo, a lei jurídica no âmbito externo. A lei moral implica num querer espontâneo. A lei jurídica é um dever ser necessário e imposto a todos igualmente. A lei moral implica o não cumprimento dela, produz uma sanção baseada na exclusão do grupo, não gostei da sua atitude, mas também você não vai ser punido por levar uma multa ou coisa do tipo. Eu posso punir no além-mundo, eu posso punir moralmente com teu sentimento de culpa, mas não há uma punição de privação de liberdade, do direito de ir e vir, ou com a subtração de algum bem, como no caso, não pagar uma multa. Agora, na lei jurídica acontece o contrário. O não cumprimento implica em sanções previstas nos códigos. A lei moral, ela depende de um caráter de autonomia. Eu crio minha própria regra, eu crio ou faço adesão de maneira autônoma. A lei jurídica, ela é heterônoma. Eu sou obrigado porque ela é imposta pelo Estado, ela é imposta por outros. Então essas são algumas possíveis distinções para que caracterize-se aqui de uma maneira, de uma vez por todas, qual a distinção desses tipos de leis e regras e normas que nós temos numa vida em sociedade, beleza? E aqui nós entramos em alguns exemplos, né, para que vocês possam perceber aqui como é que isso na prática funciona. Não furar o sinal vermelho no trânsito, né? Você pode optar por furar, por fazer avançar no sinal vermelho, sei lá, 3 horas da manhã, você parou no semáforo, viu que é uma região perigosa, você decide furar o sinal vermelho. Você pode ter a sua mais variada forma de argumentação para isso. O fato é que se você faz isso, você está violando uma regra e você está sujeito às sanções dessas violações. Mas uma coisa interessante é, um guardinha, ele pode, eu digo um guardinha, desculpa, perdão o termo guardinha, mas um guarda, um policial, alguém que vai executar essa regra, né, ele pode olhar para as pessoas que estão furando o sinal e aplicar a sanção na lata, de cara. Mas você acha que ele perguntaria para aqueles que estão parando no semáforo vermelho? Desculpa, qual é a sua intenção em parar? É apenas o medo da punição? Não é porque você tomou consciência do valor de uma regra cívica como essa? Pois é, e aqui vem essas distinções. Para a moral, ter a intenção de fazer isso não apenas por medo de punição é muito importante. Fazer isso por um dever, porque eu fiz adesão a esse valor, porque eu entendi como é que funcionam essas regras civis e entendi qual é o objetivo de colocar aquela regra ali. Agora, para o direito, para as leis jurídicas, né, pouco importa a tua intenção. O importante é que você cumpra a regra. E se você não cumpriu a regra, está sujeito às sanções. Por isso que para a ética, apenas cumprir a lei não garante um agir ético. Mas para as leis civis jurídicas, cumprir e ser obediente a ela garante a sua eficiência. Percebe a diferença? Isso é importante para a gente poder discutir depois, beleza? Outro exemplo que, até esse, inclusive, esse exemplo que trouxe aqui do livro do Abud, aqui, ajuda os pais quando necessário. Os pais cuidam dos filhos, os filhos são cuidados pelos pais e chega um momento em que as coisas devem se invertir pela ordem natural das coisas. Os pais ficam idosos e de repente, ou por algum problema de saúde, precisam ser cuidado por alguém. De repente, os pais necessitados que não possuem ajuda dos filhos capazes, de maior de idade, com condições financeiras, né, com possibilidade de ajudar, se eles não ajudam, o pai pode entrar com uma ação de alimentos tomando como base leis positivadas, nossa Constituição, Código Civil, Código de Processo Civil, para obrigar os filhos juridicamente, ainda que esses não estejam se importando moralmente com a situação dos pais. Veja, do ponto de vista da regra moral, eu diria o seguinte: é bom ajudar os pais porque os pais ajudaram vocês. É bom. Mas o indivíduo pode não estar se sentindo obrigado moralmente a fazer isso. E literalmente, desculpa o termo, tacar o foda-se, não vou fazer isso. Ora, mas ele pode utilizar um recurso da lei civil, jurídica e obrigá-los a fazer isso, por meio de uma ação de alimentos. Então percebam como funciona, ainda que do ponto de vista da ação ética, moral, a intenção de ajudar faz todo sentido. Faz todo sentido. É importante que o sujeito queira, que ele haja dentro da sua autonomia e faça. Isso sim seria uma ação moral. Isso sim seria uma ação louvável do ponto de vista da moral.
Mas talvez não querendo, não ajudaria, e por isso é preciso mais do que leis morais, dentro de uma sociedade como a nossa, é preciso leis juridicamente estabelecidas e promulgadas para impor, então. E aí, qual é o ganho que se tem em relação a uma ação que é feita por obrigação? Para moral nenhum. Mas para a lei jurídica tem todo sentido, porque ela não está preocupada com a intenção, ou com a vontade, ou com os valores morais que estão norteando isso, contanto que se cumpra e que se execute a lei. Beleza? E aqui vem algumas contribuições dentro dessa temática desse nosso bom e velho amigo chamado Herbert Hart. Essa aqui é a parte que eu vou precisar de vocês de uma série de atenção, que vocês parem o que vocês estão fazendo nesse momento para que vocês possam se dedicar. Atenção, porque aqui começa uma parte um pouco mais densa dessa discussão. O Herbert Hart, só para te apresentar ele rapidinho, foi professor de teoria do direito lá da Universidade de Oxford em 52 até 68. Depois foi um dos responsáveis pela aproximação da filosofia da linguagem com o direito. Ele vai se formar em filosofia, vai atuar na área, e depois também como advogado, vai advogar durante um bom tempo, e depois desse período de advogar, por conta de uma mudança na estrutura lá na Inglaterra, com a participação dos ingleses na Segunda Grande Guerra, depois dos conflitos, ele acaba assumindo a cadeira de professor de teoria do direito em Oxford. E, por incrível que pareça, essa mudança, ele começa como professor de filosofia do direito, depois assume a cadeira de teoria do direito, e essa mudança marca decisivamente o modo de compreender o direito no mundo, porque as obras desse sujeito vai, de fato, ser considerado um marco. Ele vai influenciar toda uma geração de juristas, como o Dworkin, Haas e o McCormick, alguns deles que a gente vai ver aqui na sequência das nossas aulinhas ainda esse bimestre, beleza? E aqui algumas noções importantes aqui do Hart, de quanto ele é professor de direito. Então, primeira conferência dele com o professor já provocou uma série de controvérsias, porque ele vai defender que os juristas deveriam analisar o uso da linguagem do direito. Como ele se formou em filosofia e, sobretudo, sofreu a influência filosófica de um sujeito chamado Wittgenstein, nesse momento de uma virada linguística na história da filosofia, tudo passará pelo crivo da linguagem. E ele percebia que o direito não estava alinhado a essa perspectiva. E ele então vai fundar uma forma, dentro do positivismo jurídico, de valorizar então essa questão linguística. Os efeitos das propostas hartianas de relacionar a filosofia da linguagem com o direito não só atingiram uma audiência maior com a publicação, só atingiram, né, uma audiência maior com a publicação das suas primeiras obras. E a obra que vai nortear as nossas discussões aqui é a sua obra clássica chamada O Conceito de Direito, publicado lá em 61. E essa é, sem dúvida, uma das maiores obras-primas que os teóricos jurídicos já produziram, ou que a teoria do direito do século XX produziu. O Conceito de Direito, essa obra, Concept of Law, marcou não apenas uma nova etapa no pensamento jurídico, mas também uma nova metodologia, tomando como base a filosofia da linguagem, que até então não era utilizada pelos juristas. E aqui vem o primeiro palavrão, o primeiro conceito, né? Não é um palavrão que nos ofende, mas é um palavrão de peso, um palavrão que é um conceito rigoroso e importantíssimo para a gente começar a conhecer um pouco a proposta inusitada, inovadora do Hart, que é o conceito de obrigação. Preste atenção, anota aí e mantenha o raciocínio, porque vai ser muito importante para a sequência das atividades compreender esse conceito, beleza? Compreender o direito é compreender o conteúdo obrigatório de suas normas. Olha, vamos acompanhando o raciocínio. O conceito de obrigação, ele vai servir como um fio condutor para explicitar o fenômeno jurídico. A definição de Hart é exatamente essa, pessoal. Onde há direito, há aí uma conduta humana. Há aí um tornar-se, em certo sentido, uma ação obrigatória. Tornar uma ação obrigatória, num certo sentido. Ele vincula diretamente a obrigação, a noção de obrigação, a uma regra. Onde há o direito, aí há a conduta humana tornar-se a obrigatória. E onde há uma obrigação,
há sempre uma regra, ok? Ora, e aqui vem, Hart analisa o direito não como um fato institucional, ou melhor, como um fato institucional, estatal, social, relacionado à prática efetiva dos seus participantes. Onde há o direito, há também uma conduta obrigatória a ser seguida. E para essa obrigação existir, deve existir uma regra. O direito, portanto, tem que ser fruto de uma ação institucional legalizada que produz essa regra com uma certa validade. E Hart toma como evidente o direito que não pode ser entendido apenas como um conjunto de hábitos sociais, mas como uma regra social institucional ou institucionalizada pelo órgão competente, pelo Estado. Esse conceito de obrigação em Hart vai nos levar à afirmação de que alguém tem ou está sujeito a uma obrigação. Essa afirmação de que alguém tem ou está sujeito a uma obrigação traz, na verdade, implícita a existência de uma regra. Se há obrigações, há regra. Em havendo direito, haverá a imposição de condutas, no sentido de estabelecer-se comportamentos obrigatórios. Em havendo direito, há uma certa obrigação. Em havendo obrigação, há regras. Em havendo regras, há um Estado, há uma instituição dando a validade, validando. Nesse Estado, a validade dada por esse Estado é feita pelos membros dessa comunidade. Acompanhe o raciocínio. E aqui vem então, o direito se caracteriza por estabelecer obrigações. E é através das regras que essas obrigações são estabelecidas. Embora as regras imponham obrigações, nem toda regra contém necessariamente uma obrigação. Pegar a ideia? Parece contraditório no primeiro momento, mas vejam bem, nós fizemos uma distinção aqui entre direito, ou leis jurídicas, propriamente do direito, e as leis morais. Ambas as leis nos leva a produzir um certo dever ser, ou pelo menos deveriam nortear o modo como a gente vai agir em sociedade. No campo do direito, esse direito se caracteriza sempre por estabelecer obrigações, mas não há obrigações se não tiver regra. Então, se há obrigações, é porque há regra. E essas regras têm que ser institucionais. Quais são as regras que não são institucionais? As regras da moral. Por isso que, embora as regras imponham obrigações, nem toda regra contém necessariamente obrigação. As regras morais orientam, são máximas orientativas, não máximas obrigatórias, mas as regras do direito são coercitivas e produzem sempre um caráter de obrigação legal. Beleza? Ora, como é que funciona essa oposição entre as regras e hábitos sociais? Então, da oposição entre regras e hábitos sociais, Hart vai definir, vai identificar 3 traços que caracterizam as regras como obrigatórias. Vamos a elas? Em primeiro lugar, a constatação de que a procura de conformidade às regras é acentuada, tendo uma forte pressão social, no sentido de que elas sejam respeitadas. Então, se nós temos uma prática comum ou vários casos concretos, a sociedade pode pressionar para que haja, então, uma obrigação legal e façam as pessoas, e forcem as pessoas, coajam as pessoas a se adaptarem àquilo. Vou pegar um exemplo muito prático aqui, um exemplo que eu gosto bastante, mas que ele é complexo e às vezes pode ser mal compreendido, mas, por exemplo, a prática do aborto na nossa sociedade. Nós somos defensores de uma ideologia, digo nós enquanto país, enquanto história, de uma ideologia, e o nosso direito está alinhado a essa ideologia, que é uma ideologia cristã. E os cristãos vão defender o incidente o valor à vida. Portanto, não se deve abortar. E as nossas regras civis vão positivar essas regras morais, esses valores morais. Portanto, está lá o direito à vida como sendo resguardado, não só pelos valores morais do povo, mas pelas regras civis jurídicas, pela nossa Constituição. No entanto, por uma pressão social, esse dispositivo que garante a vida, no caso de fetos anencefálicos ou de fetos que estão com algum tipo de anomalia, patologia que pode correr isso para a mãe, ou de fetos, embriões, crianças que estão sendo gestadas
por fruto de um abuso sexual, né? Então, em casos como esse, houve uma pressão social e, portanto, houve a constatação de que a procura de conformidade às regras, nesse caso, foi acentuado. Então, forçou-se o legislativo, forçou-se uma discussão para se modificar esses dispositivos legais. Então, em primeiro lugar, a constatação de que a procura de conformidade às regras é acentuada, havendo uma forte pressão social no sentido de que elas sejam respeitadas. Então, você pode ter, então, uma diferenciação, uma oposição entre regras e hábitos sociais. Mas, no segundo lugar, essas regras são tidas pela maioria dos membros do grupo como boas ou, no mínimo, convenientes. Abortar, nesses 3 casos que eu falei, devem ser consideradas, em geral, são tidas pela maioria do grupo como boas, como, pelo menos por boa parte da população. Mas, por fim, daí uma terceira ideia dessa oposição entre as regras e os hábitos sociais é que, geralmente reconhecida que a conduta exige por essas regras pode, enquanto beneficia uns, estar em conflito com a pessoa, com outros, ou com o que a pessoa defende como valor, isso vai ter um caráter legal. Então, estar em conflito com o que a pessoa que está vinculada pelo dever pode desejar fazer. Nesse sentido, meus caros, ainda que eu, como pertencente a essa comunidade, pertencente a esse grupo, possa individualmente não estar coadunado, não estar alinhado com a prática do aborto, mas a modificação que a legislação produz vai valer para mim também. Ainda que individualmente eu possa continuar não concordando, mas se houve uma comoção, uma pressão social, houve uma modificação na lei, é ela que passa a valer. Beleza? Ora, e daqui que tá, o caráter obrigatório da regra deriva em grande parte da pressão social que é exercida no sentido de vê-la respeitada. Em grande parte é isso. E isso independe de estar ao seu destinatário em acordo ou desacordo. Vocês podem continuar não praticando aborto, vocês podem continuar não achando isso corretamente do ponto de vista moral e poderia até não achar isso do ponto de vista legal. Mas o fato é que, embora também seja verdadeiro que a aceitação da regra como conveniente ou não pelo grupo e que leva à sua inclusão, o que passa a valer é o caráter jurídico que essa obrigação impõe. Então o fato é exatamente isso. Você tem de um lado uma regra, uma conduta social que pode tornar-se com a força da lei, por outro lado, e aí você pode concordar com isso ou não, mas por outro lado ela pode continuar sendo caracterizada apenas como um costume, como um valor, e não ter o peso da lei. E o que eu quero mostrar com essa discussão, com essa oposição entre regras e hábitos, né? Hábitos e valores morais e regras e valores jurídicos, né? Próprio do direito, é que uma vez você tem direito, você vai ter necessariamente obrigações. E uma vez que você tem obrigações, você vai ter sempre regras que te obrigam a cumprir aquilo. E essas regras, ainda que possam ser regras morais, e portanto não tem esse caráter de aplicar uma sanção, de vincular uma obrigação válida para todos, as regras jurídicas têm sim essa função. E em geral, o que ele está mostrando é que da oposição no grupo é que a instituição Estado ficará responsável especificamente por regulamentar e tornar vaga de obrigação. Onde é que nós encontramos mais informações sobre isso? Joguei um monte de informações e eu pedi que vocês acompanhassem o raciocínio, porque aqui começa a parte mais grossa daquilo que nós estamos discutindo, e é uma primeira aula, eu vou voltar em alguns desses pontos no nosso próximo encontro, mas eu gostaria, e aqui fica o texto base da nossa discussão introdutória sobre Hart, para que vocês possam vir com dúvidas e mandar para mim essas dúvidas, para que a gente possa refazer, percorrer novamente trechos e ao mesmo tempo conceitos do Hart, para a gente deixar claro com todos os pingos nos is. Mas aí eu deixo para vocês, estou postando no AVA agora, nosso texto base do conceito de direito de Herbert Hart. Fiz lá uma seleçãozinha de alguns capítulos e selecionei lá o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 dessa grande obra, Conceito de Direito do Herbert Hart. No capítulo 5, vocês vão ver lá que vai estar falando do direito como união das regras primárias e secundárias. O capítulo 6 vai entrar no tema que é o tema da nossa próxima aula, dos fundamentos de um sistema jurídico, as chamadas regras de conhecimento e a validade jurídica.
E o capítulo 7, uma problemática que o Hart tenta desenvolver, que vai ser o tema da nossa outra aula, é a ideia do formalismo jurídico e o ceticismo sobre as regras. Façam a leitura do texto, venham com dúvidas para as próximas aulas, ou mandem, né, uma mensagem no WhatsApp, e a gente vai discutindo aqui, beleza? Fico por aqui, nosso próximo tópico, a gente aprofunda um pouquinho mais essas questões. Abraço, valeu e até a próxima, pessoal!